Estou de volta, prezados alunos e alunas, para o vídeo 4 da nossa aula 3. Portanto, Deus é um Deus que se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A chamada doutrina da Trindade, que é preciosa e muito cara para a igreja. Para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. E entre estas pessoas existe uma relação chamada intratrinitária. E esta relação intratrinitária quer dizer que Deus não age como Pai isoladamente, o Filho isoladamente, o Espírito isoladamente. É mais ou menos como o próprio corpo humano. É corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, como vocês queiram. Portanto, Deus não se, ele não se desintegra. E esta relação intratrinitária de amor, de eternidade, de solidariedade, de respeito, de unidade, uma relação de amor que se projeta também para fora, sobre a Santíssima Trindade, ela é a melhor comunidade. Uma comunidade de amor, onde todas as outras comunidades na Terra, por exemplo, deveriam ter como base o fundamento trinitário. Portanto, sobre a Santíssima Trindade ser a melhor comunidade, e sendo assim, muito nos chama a atenção para alguns pontos fundamentais. Vamos a eles então. Primeiro é que há uma questão teológica por trás de todos os problemas humanos. Todos os problemas humanos têm origem na falta de uma relação com Deus. Porque nós somos criacionistas e cremos que Deus nos criou. E a queda possibilitou, assim, um afastamento. Então, todos os problemas que existem nas relações humanas têm, assim, uma questão ou questões teológicas. Por causa da quebra do relacionamento do homem com Deus. Então, quando houve essa quebra do relacionamento do homem com Deus, também houve uma quebra de relação entre os seres humanos. Ora, você pode perceber isso lá no livro do Gênesis, no princípio, quando o homem ele quebra a aliança, concomitantemente ele quebra a relação com os semelhantes. Caim mata Abel, por exemplo. Lameque matou um jovem só porque ele pisou no seu pé, e por aí afora. Segundo, cada pessoa interroga sobre a sua existência e realidade. Então, toda pessoa é una. Toda pessoa é ela mesma. Não pode ser outra. E cada pessoa, na sua subjetividade, questiona, interroga sobre a sua existência. Quem sou? É uma pergunta feita por todos nós seres humanos quando começamos a pensar. Quem sou? De onde vim? Qual é a minha origem? É uma outra questão. Qual é a minha missão aqui na Terra? O que estou fazendo aqui? E a última pergunta questão que é crucial, para onde irei depois que eu morrer? Porque todos nós sabemos que somos finitos. Um dia teremos um fim biológico aqui na Terra. Portanto, cada pessoa interroga sobre a sua própria existência e realidade. E quando ela
tem um redimensionamento para Deus, ela começa a ter uma percepção dos verdadeiros esclarecimentos e sentidos da própria existência. Terceiro, cada tipo de sociedade reproduz a sua própria representação religiosa. Os homens gostam muito de manipular as divindades. Se é o rei que governa sozinho, a concepção que se tem nessa realidade é de um Deus sozinho, de um Deus déspota. Se a reprodução religiosa ou a projeção religiosa que todos mandam, então é um panteão de deuses, como existia na Grécia Antiga. Portanto, é preciso observar que, em quarto lugar, a igreja se desenvolveu no Ocidente fortemente marcado pelo poder político. O poder da igreja é espiritual. Embora ela esteja vivendo na sociedade, no campo político, porque político é a polis, os cuidados com as coisas públicas, mas ela não pode se corromper, não deve se corromper como se corrompeu em alguns pontos do passado. O seu poder é espiritual. E não é o poder bélico, o poder político de dominar, de manipular a vida das pessoas, da sociedade. O poder é espiritual. Em quinto lugar, é preciso haver uma compreensão radicalmente trinitária de Deus, para que essa compreensão possa superar todo o clericalismo e o autoritarismo. Se houver um ensino verdadeiramente, profundamente trinitário acerca do Deus triuno nas comunidades de fé, certamente teremos uma melhor comunidade aqui na Terra. Sexto e último, a Trindade se revela também na dimensão política. É necessário haver uma sociedade que seja mais imagem e semelhança da Trindade. Aí vem o ensino fundamental da palavra de Deus, o desenvolvimento, ou quem sabe o renascimento, o reavivamento das escolas bíblicas dominicais. Onde as pessoas possam interagir com a Bíblia verdadeiramente, onde as pessoas possam estudá-la sem desvaneios, sem digressões, mas em si compreender verdadeiramente o ensino bíblico. E aí teremos uma melhor sociedade. Mesmo que, é verdade, não alcancemos uma melhor sociedade na Terra, mas é preciso entender que é um processo dinâmico, que cada um de nós tem uma responsabilidade, ou a responsabilidade de ser embaixador de Deus na terra. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade, pois Deus não age como solitário, mas em amor no seu dinamismo trinitário. Afirma-se que no princípio está a comunhão dos três, não a solidão do um. Deus é Deus de amor, e para ser assim, é necessário existir o outro. Sem o outro não há amor. Não existe amor solitário, não existe amor na solidão, porque a solidão, como alguém já escreveu no passado, a solidão é o inferno. E é preciso distinguir solidão de solitude. Solitude são aqueles momentos em que precisamos ficar sozinhos, refletindo, orando, pensando na existência, pensando no mundo melhor. A solidão é quando a pessoa sai do convívio social e vive trancada dentro de si mesma,
não acolhendo as benesses que vêm do Senhor, não querendo repartir e compartilhar assim a fé, a esperança e o amor. Entenderam a diferença entre solidão e solitude? A comunhão é a realidade mais profunda e fundadora que existe. A comunhão é a realidade, vou repetir, mais profunda e fundadora que existe. Daí o amor ser o modo mais expressivo e dinâmico do agir. Não se pode conceber a ideia de ser a Trindade fechada em si mesma, ela se abre para fora. O próprio Jesus Cristo afirmou que para constituir a unidade é fundamental que todos sejam um, assim como é o Pai juntamente com o Filho. João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. A comunhão, como sendo a mais profunda e fundadora realidade que existe, a teologia faz uma pergunta: por que em nossa teologia aprendemos sobre a Trindade? Porque se houvesse um único só Deus, existiria no fim de tudo a solidão. É o único Deus de Platão, o absoluto, que vive lá em cima e não se mistura com a matéria. Daí a importância do Espírito Santo na relação trinitária. Portanto, como diria Agostinho, bispo de Hipona, nos séculos IV e V, o Espírito Santo é o vínculo da relação, é o vínculo do amor, é o vínculo da perfeição, é aquilo que faz que o Pai seja Pai enquanto Pai, o genitor, e o Filho com o Filho seja o Salvador, e com o Espírito Santo o Consolador. Prezado aluno e aluna, como seria uma experiência desintegrada da Santíssima Trindade? Primeiro é que haveria a religião só do Pai. Segundo, a religião só do Filho. Terceiro, a religião só do Espírito Santo. A religião só do Pai implica no patriarcalismo. Tudo é centralizado numa pessoa só. A religião só do Filho seria o vanguardismo. Somente haveria uma comunhão, uma relação para os lados, sem uma dimensão vertical em direção ao Pai. É chamado o evangelho puramente social, a pregação puramente social. E a religião só do Espírito seria o espiritualismo, onde pessoas se reuniriam concentrando forças na oração, no falar em línguas e nas emoções vagas. Uma religião fechada e não aberta. Portanto, há uma desintegração quando se prende a uma religião só do Pai, só do Filho ou só do Espírito Santo. A pessoa humana, eu estou usando aqui uma redundância, não haveria necessidade, mas é para dar uma ênfase. A pessoa humana. A pessoa humana, para ser plenamente humana, precisa relacionar-se por três lados. Você pode ver aqui, do meu lado, aqui atrás, uma cruz. As duas dimensões da cruz. As duas dimensões da cruz que apontam para uma relação vertical do homem com Deus. O homem se relaciona com Deus. E a dimensão horizontal, uma relação para dentro com os irmãos e uma relação para fora com a sociedade. Portanto, eis que a Trindade nos vem ao encontro. O Pai é o para cima, infinito, e o Filho é o para os lados, radical e
e o espírito é o para dentro total. Uma vez que estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, pode-se obter à luz de tudo que já foi visto, que o Espírito Santo ele foi missionado para nos santificar e reconduzir tudo ao reino da Trindade. Assim, nos possibilita ter uma nova comunidade, não mais marcada pela opressão, mas pela liberdade do Espírito, no sentido de que toda vida reproduz outra vida, no sentido de que toda vida no Espírito reproduz outra vida. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Não existe somente a comunhão e a comunidade trinitária em si mesmada, mas junto com ela está a comunidade humana, sempre convidada a participar da comunhão divina. A partir do ser e do agir da Trindade, surge uma nova comunidade na Terra. Já se observa isto nos Atos dos Apóstolos, que mesmo a igreja tendo as suas dificuldades, tinha tudo em comum. Atos 4, 32 a 35. Daí não haver nenhum necessitado entre eles, quando as pessoas estão em comunhão. A comunhão do Espírito. Não pode haver necessitado. Não pode haver excluídos. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, a amor, a preocupação com o outro. Isto é uma experiência marcante, profundamente cristã. Caso não seja desta forma, uma comunidade não pode ser chamada comunidade cristã, porque Deus é amor. Mesmo considerando a individualidade de cada pessoa, como é a Trindade, surge, portanto, uma comunidade difundindo respeito à própria individualidade, mas havendo a mútua entrega na realização do bem com objetivo comum. E toda essa ação trinitária, ela tem um foco, que é a libertação total do ser humano. Temos uma sociedade, prezados alunos, escravizada pelo pecado no coração do homem, de onde todos os males saem para assolar cada vez mais a vida. Isso está em Marcos 7, de 14 a 23. O próprio Jesus ensinou que tudo aquilo que sai, não é o que entra dentro do homem que o contamina, mas é o que sai. E o que sai gera excluídos de todos os tipos. Jesus disse que nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Leia lá a passagem de Marcos 7, de 14 a 23, o próprio Jesus dizendo que é do coração que procedem os maus desígnios e por aí afora. Portanto, toda a ação trinitária tem um foco que é a libertação do ser humano de todos esses males. Há um espírito de opressão que angustia e faz definhar a vida. Não se está tratando aqui de misticismo, mas de ideologias que fazem surgir mais pessoas deficientes, sob todos os aspectos, até mesmo na esfera religiosa. Esse é o espírito que faz o homem ser como um Deus, letra minúscula aqui, um Deus, a sua altivez, orgulho, vaidade, um Deus de maneira incorreta. Podemos verificar que em Gênesis 3:5, a síndrome do homem que quer se igualar ao Criador é perpassada em todos os ângulos da existência humana.
Está aí a pior coisa que possa acontecer é do homem querer ser como Deus. Foi o que a serpente disse para a mulher: e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher que o fruto era bom, ela comeu e deu ao seu marido, ele comeu também, juntos comeram. Desobedeceram, portanto, a ordem do Criador. O texto é bem claro, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Depois disto, o fato do pecado foi consumado. Assim se produz a confiança na falsa segurança, na prosperidade unilateral, que só beneficia um lado, uma classe. Há pessoas que estão algemadas, acorrentadas, precisando de libertação. Nenhuma ideologia humana pode conferir libertação, mas somente o agir de Deus, do Deus Trino, é capaz de conceder a verdadeira liberdade, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5, 1 e 2. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Deus que faz história com o homem é o Deus que liberta esse ser de todo jugo. E essa libertação se dá na história, porque o Deus Trinitário não deixou a sua criação perecer à míngua. Deus se abre para as pessoas, a fim de que elas construam uma nova sociedade onde superem todas as barreiras que transformam as diferenças em desigualdades e discriminações. Há mais vontade em Deus de libertar o homem do que este homem de ser liberto. Nisto se percebe o acento do imenso amor divino que se manifesta a nós pecadores em nosso estado de escravidão, pois não encontramos forças em nós mesmos para que nos façam sair da cadeia que nos oprime. Somente a ação trinitária para fora é que nos habilita à liberdade. O Espírito Santo é esse agente libertador que nos faz ver a salvação através de Jesus Cristo, o único mediador que nos conduz ao Pai. Portanto, chegamos ao fim da aula 3 e nós nos encontraremos na aula 4 e as demais aulas da Teologia Sistemática 1. Em 2 Coríntios 13, 13 está assim a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Até a aula de número 4.